bem, pessoal? Espero que estejam todos em ordem aí. Espero que estejam estudando, né? Nós temos conversado um pouquinho sobre o estudo analítico da reta, mais precisamente sobre a escrita da equação de uma reta, né? No estudo da equação da reta, o Márcio já meio que citou para vocês os dois coeficientes, angular e linear, muito superficialmente. Né? Nessa sequência de slides, nós vamos nos aprofundar nesse conteúdo que eu julgo assim, talvez as ferramentas, aliás, os conceitos mais importantes dentro do estudo analítico da reta. Então acompanhem com muito empenho e atenção. Nós faremos algumas reflexões, tá? Que nos ajudarão e servirão aí como pontapé inicial para as construções dos conceitos que nós vamos fazer. Uma dessas reflexões é justamente esse questionamento, né? Se todas as retas são infinitos pontos alinhados, então o que diferencia uma reta de outra? Né? Eu até trouxe para vocês essas 4 situações que nos ajudam a entender e a responder melhor a essa pergunta, né? Então, se vocês observarem aí, vão ver que basicamente o que diferencia uma reta da outra, além, é lógico, né, da posição delas no plano, no espaço, é a sua inclinação, né? É a sua inclinação. E o que é que se entende por inclinação de uma reta? Prestem atenção. A inclinação de uma reta é sempre um ângulo. Falou em inclinação, você vai pensar num ângulo maior ou igual a zero, mas sempre menor do que 180. Esse ângulo ele é sempre formado pela reta com o eixo horizontal medido no sentido anti-horário. Foi o que eu coloquei para vocês. A inclinação de uma reta corresponde ao ângulo entre 0 e 180, formado por essa reta e pelo eixo horizontal, medido sempre no sentido anti-horário. Acompanhem comigo esse primeiro exemplo, né? Ali essa reta da superior aí à esquerda. Quem é a inclinação? É esse ângulo amarelinho aí, partindo de x, medido no sentido anti-horário, até a reta R. Esse ângulo agudo, né? Falou em inclinação, devo pensar em ângulo. No segundo caso, nós teremos um ângulo também, porém obtuso, olha lá. Sai do eixo horizontal, forma com a reta no sentido anti-horário. Nesse exemplo aí à esquerda, abaixo, né, nós temos um ângulo de 90 graus. Essa reta ela é perpendicular ao eixo x, paralela, portanto, ao eixo y. E no último caso, queridos, não tem inclinação. Essa reta ela é perfeitamente horizontal. Você tem que se imaginar passeando, caminhando sobre um solo perfeitamente plano, não tem ângulo de inclinação, tá? Então, só para fechar essa história de inclinação, voltando no primeiro exemplo, que tipo de ângulo é esse? Agudo, ou seja, eu vou chamá-lo de alfa, tá? Então, nós temos aí um alfa maior que 0 e menor do que 90. No segundo caso, à direita, nós também temos uma inclinação, um alfa maior que 90, só que menor do que 180. Sempre vai ser menor do que 180, tá, pessoal? No terceiro caso, nós temos um alfa igual a 90, né? E no terceiro caso, não tem inclinação, ou seja, nós temos um alfa igual a 0. Essa ideia de inclinação nos permitirá construir melhor o conceito de coeficiente angular. Acompanhem com o professor Márcio. Eu trouxe aí para vocês, pessoal, uma reta destacada nesse plano cartesiano. Tá. O que é que o professor Márcio sabe dessa reta? Eu sei que ela forma aí com o plano horizontal, aliás, com o eixo horizontal, esse ângulo alfa, que agora nós já sabemos, que diz respeito à inclinação, tá? A inclinação da reta. Tá aí para a gente recordar de novo. Sempre obtida essa inclinação a partir do eixo horizontal no sentido anti-horário. Queridos, dessa reta eu também conheço dois pontos, esse ponto A e esse ponto B que eu destaquei, de coordenadas conhecidas, tá? Coordenadas de A, 2 e 4, e as coordenadas de B, 3 e 7. Tudo bem? Da aula anterior, nós sabemos que, conhecendo-se
dois pontos, é possível escrever a equação da reta. Então vamos aproveitar a equação da reta, porque lembram que na reduzida estão destacados os coeficientes? Então vamos atrás dela. Vou escrever então uma matriz, não é? Com um ponto genérico, x e y, e esses dois conhecidos, 3 e 7, 2 e 4. Eu sei que o determinante dessa matriz é zero, porque eles estão alinhados, bora calcular esse det aí. Então eu tenho na diagonal principal x7 e 1, que vai dar 7x, 4, 3 e 1, que vai dar 12, né? 2y e 1, 2y. Agora as secundárias. 1, 7 e 2 são 14, 4, 1 e x são 4x, 1y e 3 são 3y. Belezinha? Vamos fazer principal menos secundária? Então eu vou ter 7x mais 2y mais 12, menos 4x menos 3y menos 14. Tudo isso vale zero. Reduzindo os semelhantes, 7 menos 4, 3, 2 menos 3, menos 1, 12 menos 14, menos 2. Então, reduzindo, eu tenho isso aí. Vamos isolar o y, eu vou ter menos y igual a menos 3x mais 2. Bora multiplicar por menos 1 para ficar positivo. Tá aí a nossa equação reduzida. Por que a reduzida ela é tão importante, como vocês já sabem? Porque nela estão em destaque dois coeficientes. O angular, que a gente também chama de declividade, tá? O coeficiente m, esse cara que antecede o x, tudo bem? Ele também recebe o nome de declividade da reta. E o menos 2, né, que é o coeficiente linear, que a gente chama de n. Queridos, já já nós falaremos mais sobre o coeficiente angular. Agora, o professor Márcio quer só ver com vocês, né, destacar com vocês um ponto muito importante sobre o coeficiente linear. O coeficiente linear, nesse caso menos 2, ele sempre vai indicar a ordenada onde a reta corta o eixo y. Olha lá no plano cartesiano, olha só. O menos 2, né? Na ordenada menos 2 é que a reta intersecta o eixo das ordenadas. Então não se esqueçam disso. Essa é a função do coeficiente linear. Ele é igual à ordenada onde a reta corta o eixo y. Tudo bem? Então agora vamos voltar o nosso olhar para o coeficiente angular. Prestem muita atenção nessa construção. Nesse plano cartesiano, nós temos um eixo x, né? O que o professor Márcio fez? Eu repliquei esse eixo horizontal exatamente aí, passando pelo ponto A, tudo bem? Então essa reta tracejada, ela é paralela ao eixo horizontal. Já que é assim, nós temos também aí o ângulo alfa, né? Graças a esse paralelismo, os ângulos são correspondentes. Tudo bem. Por conta desse alfa aí, o professor Márcio já enxerga, e eu penso que vocês também, esse triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo que tem hipotenusa AB e os catetos, raciocinem comigo. O catetinho horizontal aí, ele vai de 2 a 3. Então ele mede 3 menos 2, que é 1, esse cateto. Fazer 3 menos 2 é a mesma coisa que fazer x de B menos x de A. A mesma coisa eu vou fazer com o cateto vertical, né, que vai de quanto a quanto? De 4 a 7. Então ele mede 7 menos 4, que é 3. Né? O que é esse 7? É o y de B. E o 4 é o y de A. Então 7 menos 4 é a mesma coisa que yb menos ya. Queridos, o professor Márcio pretende trabalhar com vocês a ideia de declividade, né? E quando a gente fala em declividade, a gente sempre associa elevação com deslocamento horizontal em relação a um ângulo. Elevação e deslocamento horizontal é a mesma coisa que cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu estou falando de tangente. Então, se eu fizer tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, eu vou ter tangente de alfa igual a 3 sobre 1, que vai dar 3. Turminha, mas esse 3, se vocês estão prestando atenção, ele corresponde ao coeficiente angular m. Exatamente.
tá? Esse 3 obtido por intermédio da tangente é o mesmo 3 presente na equação reduzida. Então assim, eu acabo de descobrir uma estratégia para calcular o coeficiente angular sem usar a equação reduzida. Você está entendendo? Se ele me dá o ângulo de inclinação, basta fazer a tangente de ângulo, ok? Portanto, m será sempre igual a tangente da inclinação. Por isso que o coeficiente angular também recebe o nome de declividade. Declividade da reta. Queridos, declividade é diferente de inclinação. Inclinação é o ângulo, declividade é o coeficiente angular, é o número associado ao ângulo, tá? Como foi que a gente calculou essa tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Como é que a gente fez o cateto oposto? YB menos YA. E o adjacente? XB menos XA. Então vamos substituir isso aí. Olha só, eu tenho tangente de alfa, que na realidade é o coeficiente angular, y de um menos y do outro ponto, menos x de um menos o x do outro ponto. Turminha, com essas duas relações, a gente então consegue calcular o coeficiente angular de qualquer reta. Tá? Se de repente eu tiver a inclinação da reta, o que eu vou fazer? Tangente dela. E se eu não tiver a inclinação? Se eu tiver dois pontos conhecidos, então eu vou fazer y do primeiro menos y do segundo sobre x do primeiro menos x do segundo. Tudo bem? Quem é o coeficiente angular? É a declividade, né? É o número associado à inclinação. Vamos colocar isso em prática. Eu proponho agora esses exemplos para vocês. Prestem atenção. Determinar o coeficiente angular da reta R em cada caso. Então nós temos aí esses três casos, tá? Então vamos analisar o primeiro caso. O que é que nós temos? 2 pontos. Opa, 2 pontos, para facilitar a minha vida, já vou chamar de A e B. Ok. Eu quero o coeficiente angular. Qual relação eu vou usar? A segunda, YB menos YA sobre XB menos XA. Muito tranquilo. Nem preciso achar a equação nada. Então o coeficiente angular vai ser 2, que é o YB, menos 2, que é o YA, sobre menos 2, que é o XB, menos 3, que é o XA. Sossegado, né? Em cima eu tenho 2 mais 2, embaixo eu tenho menos 5. Quanto vale esse coeficiente angular? Menos 4 quintos, tá? Vai ficar 4 sobre menos 5, menos 4 quintos. Muito tranquilo. Na segunda questão, o que é que a gente tem? Só o ângulo. Opa, a inclinação, né? Nós temos aí uma reta com uma inclinação de 30 graus. Como é que eu vou fazer para calcular o coeficiente angular? Tangente da inclinação. Então é só fazer tangente de 30. Qual é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, já era. Ok? E no terceiro caso, a mesma coisa, só fazer a tangente de 60? Cuidado, 60 graus não é a inclinação. Lembra? A inclinação é o ângulo formado pela reta com o eixo horizontal, sempre medido no sentido anti-horário a partir do eixo horizontal. Então esse 60 não é a inclinação, né? A inclinação vai ser esse ângulo que está aí à direita, ó. É esse suplemento do 60. Se tudo isso vale 180, esse rosinha aí ele vale 120 graus. Agora eu tenho a inclinação. Então nós temos aí um coeficiente angular que é a tangente de 120. Lembra do segundo ano do ensino médio? 120 está no segundo quadrante, tangente é negativa. Lembra? O 120 é o correspondente do 60, porém negativo. Então esse coeficiente angular vai ser menos a tangente de 60, que por sua vez vai dar menos raiz de 3. Uma dica importante, sempre que a reta está inclinada para a direita, o coeficiente angular é positivo, né? Porque o ângulo está no primeiro quadrante. Sempre que a reta estiver inclinada para a esquerda, o coeficiente angular é negativo, porque o ângulo está no segundo quadrante, e no segundo quadrante tangente é negativa.
estão aí algumas aplicações, tá? Dessas novas fórmulas para calcular o coeficiente angular. Tudo bem? Agora, olha que interessante o que nos espera. Nós vamos associar o coeficiente angular com a equação da reta, sem precisar fazer o determinante. Acompanhem comigo. Equação da reta, o que a gente vai conhecer agora? Só um ponto e o coeficiente angular. Isso aqui é muito legal. Prestem atenção. Eu tenho aqui o plano cartesiano e, nesse plano cartesiano, de novo, o professor Márcio vai destacar essa reta. Só que agora, turminha, a única coisa que eu sei dessa reta é que ela tem uma inclinação alfa e ela tem um ponto que eu chamei de P0, X0 e Y0. Prestem atenção no combinado que eu vou fazer com vocês. Toda vez que a gente falar em X0 e Y0, eu estou falando de coordenadas conhecidas, tá? Esse X0 e Y0 é para identificar coordenadas que eu conheço, que eu sei quanto valem. Porque se eu não soubesse, eu chamaria só de X e Y. Tudo bem? Então, muita atenção. A única coisa que eu conheço dessa reta é isso. Um ponto, né, de coordenadas conhecidas e a inclinação. Se eu conheço a inclinação, então eu tenho o coeficiente angular. E agora, professor Márcio, será que tem como escrever a equação dessa reta? Tem. Olha que coisa interessante. Nessa reta aí, o professor Márcio vai acrescentar um terceiro ponto desconhecido. Opa, desconhecido? Então eu vou chamar de x e y, ok? O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o coeficiente angular é dado por yb menos ya sobre xb menos xa. Tá. Nesse caso em particular, eu vou ter um m igual a y menos y0, né? Percebam, o professor Márcio chamou o yb do yp e o ya do yp0. Só substituir. Então ficou y menos y0 sobre x menos x0, ok? Nós temos aí uma igualdade de frações. Vou multiplicar em cruz. Se eu faço isso, eu chego nessa sentença. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Turminha, essa é a equação mais importante do estudo analítico das retas, tá? É a equação que a gente chama de ioiô michôchô, né? Por que ioiô? O primeiro iô diz respeito ao y, o segundo iô ao y0. O m sozinho, o professor Márcio chama de mi, o x sozinho de xô e o xô acentuado, o x0, tá? Então, o que é esse tal de ioiô michôchô? Para a gente não esquecer, é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Com essa relação, eu consigo escrever a equação de qualquer reta, ou conhecendo dois pontos, ou conhecendo um ponto e o coeficiente angular. Tudo bem? Não posso me esquecer do ioiô michôchô. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Eu quero falar mais. X e y são coordenadas desconhecidas, que me ajudam a escrever a equação. X0 e y0 são coordenadas conhecidas, ok? Um ponto conhecido. E o m, o nosso amiguinho coeficiente angular. Vamos aplicar isso. Olha que interessante esse exemplo. Eu quero a equação da reta que passa pelo ponto menos 2 e menos 1 e tem coeficiente angular 2. Na sua forma geral é... então, vamos lá. Se eu tivesse 2 pontos, eu poderia fazer o det, mas agora eu não vou fazer. O que é que nós temos de informação? Nós temos um ponto conhecido, então é x0 e y0. E nós temos o coeficiente angular, que a gente chama de m. O que eu vou usar? Ioiô michôchô. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. E vou substituir. Então eu vou fazer y menos, quem é o y0? Menos 1. Igual, quem é o m? 2. X menos, quem é o x0? Menos 2. Só substituir. Vamos fazer o joguinho de sinais? Y mais 1 é igual a 2 vezes x mais 2.
Bora fazer chuveirinho. Y mais 1 é 2x mais 4. Traz todo mundo aí para o primeiro membro. Né? Aliás, eu trouxe todo mundo para o segundo membro. Eu vou ter 2x menos y menos 1 mais 4 dá mais 3. Se isso tudo é igual a zero, então eu tenho 2x menos y mais 3 igual a zero. Qual é a alternativa certa? A. Vou falar mais uma vez. Se eu tenho dois pontos conhecidos, agora ou eu faço determinante ou eu calculo o coeficiente angular, pego um ponto conhecido, faço ioiô michôchô. Ele vai funcionar sempre, tá? Agora, tendo um ponto conhecido e o coeficiente angular, eu vou fazer ioiô michôchô sempre. Tudo bem, queridos? Vamos prosseguir. Para finalizar, né? Eu gosto muito dessa aula. Para finalizar, eu voltei no slide inicial para fechar um assunto com vocês. Esses ângulos em amarelo destacados, nós já sabemos que dizem respeito à inclinação. Tá. Inclinação é diferente de declividade. Declividade é o coeficiente angular m. Então prestem atenção. Sobre m para a gente fechar. No primeiro caso, o ângulo é agudo. Então eu tenho como m a tangente de um ângulo agudo, ou seja, eu tenho um coeficiente angular maior que zero. Ou, se você preferir, sempre que a reta estiver inclinada para a direita, coeficiente angular positivo. No segundo caso, ângulo obtuso ou reta inclinada para a esquerda. Então, assim, o coeficiente angular sempre vai ser menor que zero, ok? Na terceira situação, qual é o coeficiente angular? Queridos, nessa situação, o coeficiente angular não se define, né? Não se define tangente de 90 graus, tá? Essa reta ela não tem declividade. E nesse último caso? Nesse último caso tem, né? Se o ângulo vale zero, a tangente zero é zero mesmo, a gente tem um m igual a zero. Tudo bem? Sobre coeficiente angular é isso. E o coeficiente linear é a ordenada onde a reta corta o eixo y. Tudo bem? Eu espero de coração ter ajudado vocês, tá? Esses recados dados são muito importantes, são conceitos que devem ser muito bem construídos. Se for o caso, assistam novamente e agora, bora fazer exercício para fixar isso aí. Obrigado, pessoal.